Fala galera, estamos de volta para mais um vídeo para finalizar aqui agora o nosso conteúdo sobre os conjuntos numéricos, falando do último conjunto de todos aí, o conjunto dos números reais. E vale a pena a gente falar que ele é o último conjunto de todos, até que a gente chega no terceiro ano e vê que tem um outro acima dele, não é galera? Mas por enquanto, no nosso mundo aqui até o primeiro ano, a gente tem a totalização dos números aí com os números reais. Galera, e o que estava acontecendo até a última hora que a gente parou? A gente já tinha uma reta quase toda preenchida, a gente tinha já vários números que ligavam do 1 até o 2 aqui, né? 1,5, 1,1, 1,2, 1,3, assim em diante. Só que a gente sabia que existiam alguns furos ainda nessa reta, que eram os números que correspondiam às dízimas não periódicas, né? Números com infinitas casas decimais, só que sem um padrão suficiente, sem um padrão de repetição, para a gente saber qual era o próximo número, tá, galera? Então, esse tipo de número aí não estava incluído ainda no nosso conjunto dos números racionais, que era o que a gente tinha até então, tá, galera? O que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal, a gente vai pegar todos esses números que têm esse formato, tá bom, galera? E a gente vai criar um conjunto exclusivamente para eles. Perceba que agora, tipo, é como se eu pegasse o que está sendo adicionado, que eu normalmente adicionaria, mas agora eu estou criando um grupinho só para eles, tá bom, gente? E esse grupinho só para eles é o que eu vou chamar de conjunto dos números irracionais. Ele é formado justamente pelos números que não têm esse padrão de repetição aí nas casas decimais, tá, gente? Então, vou colocar aqui são as dízimas não periódicas. Com destaque para algumas em específico, tá bom, gente? Não todas são desse formato que eu vou falar, mas algumas mais clássicas, gente, que a gente entende como número irracional, são as seguintes. Primeiro de tudo, pessoal, as raízes não exatas. Quando a gente tira raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, as raízes não exatas. Esse é o primeiro grupo que a gente vai ter aí no conjunto dos números irracionais, tá bom, gente? Não que todos os números irracionais vão se encaixar nas raízes não exatas, mas quando a gente tem uma raiz não exata, ela com certeza vai ser irracional, tá bom, gente? Quando a gente tem, por exemplo, raiz de 4, que seja, que a gente sabe resolver, né? A raiz de 4, a gente sabe que é 2. Então lembrem-se daquilo que a gente falou no vídeo de números racionais, gente. Raiz de 4 é só mais uma forma diferente para a gente escrever o próprio número 2. Então, galera, se alguém perguntar para vocês onde a raiz de 4 está, ela vai estar no conjunto dos números naturais. Porque o que conta é o resultado daquela raiz. É só mais uma forma de representar o 2. Tá bom, gente? Mas quando a gente tem raízes não exatas, a calculadora ela dá apenas algumas casas para a gente. Como, por exemplo, aqui a raiz de 5, 2,2360679. Galera, por mais que a calculadora não possa te dar todas as casas, essa aqui podem ficar tranquilos, com certeza vai ser um número irracional, tá bom, gente? A gente representa por esse izinho. Então, os números irracionais são representados por esse izinho aí, tá bom, galera? Raiz de 10. Raiz de 10 eu também sei que não é exato. Raiz de 10 vai dar 3,1622776. Galera, fiquem tranquilos, não vai aparecer um padrão de repetição depois das casas que a calculadora pode fornecer para a gente. Também vai ser um número irracional. Toda raiz não exata vai ser um número irracional, tá bom, gente? E um outro grupo que é muito comum aí a gente incluir são os números especiais para a gente na matemática,
como, por exemplo, o π, que é muito utilizado no estudo da circunferência, né, e da trigonometria, 3,14 infinitas casas decimais, sem nenhuma lógica aí, sem nenhum padrão, é um número irracional também. O número E, número de Neper, número de Euler, tá, gente? Também é um número irracional, 2,71, e lá vai pedrada pro resto aí, gente. Também não existe um padrão nas casas, também é um número irracional. Então, esses números importantes na matemática aí, quando a gente usa um símbolozinho para eles, galera, número irracional também, tá bom, gente? Símbolos, números importantes na matemática, eles também vão cair nessa situação da irracionalidade. Ok, galera? Então, esses dois números aí importantes na matemática, as raízes não exatas, são exemplos de números irracionais, tá? Não são todos. Esse, por exemplo, que eu coloquei aqui, 1,00124, vai ser um número irracional. Eu estou afirmando para vocês que não tem um padrão, mas ele não se encaixa nem na questão da raiz, nem da questão de ser um número importante na matemática. Tá, gente? São só, então, dois possíveis tipos aí dentro dos irracionais, tá bom, galera? Mas eles, que nem eu falei, galera, são um grupo à parte, tá bom, gente? A gente vai fazer mais ou menos o seguinte, ó. A gente tinha, galera, o conjunto dos números irracionais. Desculpa, o conjunto dos números naturais quando a gente começou essas nossas aulas. Eu vou fazer ele quadradinho aqui, só para ficar um pouco mais fácil de entender. Naturais, que continha os números 0, 1, 2, 3, 4 e assim em diante. Aí, galera, a gente adicionou, a gente colocou também junto aí os números negativos. O -1, o -2, o -3, o -4, o -5, -6 e assim em diante. E a gente criou um novo conjunto. Os números que estão aí fora dos naturais, mas também são inteiros, esses números negativos aí, juntando com os naturais, a gente formou o conjunto dos números inteiros. Aí teve uma nova adição, galera. Novos integrantes aí para os nossos números, que são aqueles números com vírgula, cujas casas chegam ao fim, né? E quando a gente colocou esses números também negativos, tá bom, gente? A gente conseguiu criar o conjunto dos números racionais. Então, os racionais, eles são o conjunto dos números inteiros, mais esses números com vírgula, números quebrados, números com vírgula, só que com casas finitas ou com casas infinitas com um padrão de repetição, as dízimas periódicas. E agora, galera, eu vou colocar de uma forma diferente, porque eu poderia colocar também dessa forma aqui, que os novos números que entraram para completar a totalidade dos conjuntos são os números irracionais, né? Como, por exemplo, o E, o π, o 1,0021, blá blá blá, que não tem uma lógica por trás dele, tá bom, gente? Só que agora eu não vou fazer do mesmo jeito, porque eu quero dar um nome para esses carinhas também. Não tem um nome específico para só os negativos aqui. É claro que a gente tem como colocar, mas a gente usa esses números que a gente já conhece. Esses conjuntos que a gente já conhece, versões desses conjuntos que a gente já conhece. Para esse aqui, galera, é a mesma coisa, só que eu vou colocar ele do ladinho aqui, ó. Eu vou criar como se fosse um anexo aqui. E esse anexo é o conjunto dos números irracionais. Tá bom, gente? Ele é da mesma forma que a adição do laranja, a adição do rosa, do mesmo jeito. Só que só por eu querer dar um nome para eles, eu vou colocar dessa forma. Tá bom, galera? Juntando esses dois conjuntos, que você pode ver, eles são separados. Ó. Eu tenho os racionais para um lado, os irracionais para o outro. Quando a gente junta esses dois conjuntos aí a gente chega no conjunto mor da matemática, galera, que é o conjunto dos números reais. E aí eu falo de novo, conjunto mor,
até a gente estudar um pouquinho mais e ver que não para por aqui, tá, galera? Mas, por enquanto, a gente vai adotar, né, como tá com as cores aqui, acho que não tem problema deixar assim. Agora, a gente chegou no último conjunto, que é o conjunto dos números reais, tá bom, pessoal? A junção dos racionais com os irracionais. Se a gente olhar só para essa parte, para esse retângulo grande dos racionais à direita aí, pessoal, a gente tem uma escadinha de números de subconjuntos. A gente tem que os naturais, eles estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que estão contidos nos reais. Então a gente tem essa escadinha. E de um outro lado a gente tem um outro grupo, que é o conjunto dos números irracionais, que também está contido nos reais. E quando a gente junta esses dois grupos principais aqui, galera, racionais e irracionais, e o que, que significa juntar na teoria dos conjuntos? Unir. Quando a gente junta esses dois, faz a união desses dois, a gente obtém o conjunto dos números reais, galera. Então a gente tem que os números reais nada mais é que a junção, que a união entre os racionais e os irracionais. É até uma forma da gente representar os irracionais. Esses irracionais, gente, nem sempre a gente dá esse izinho. Tem muito livro, tem muita bibliografia que não traz esse i como sendo irracionais. Como é que eles colocam? Ele fala que esses irracionais, na verdade, seriam os reais menos os racionais. Tirando os racionais, sobra quem? Sobra esses que a gente chama de irracionais aqui. Então, essa é uma forma de representar esse conjuntinho do lado aí também, tá, galera? Esse anexo aí. Pode existir essa forma de representar os irracionais. Os irracionais nada mais são os reais, excluídos os racionais. Quem sobra? Sobra os irracionais, tá bom, gente? Então aí a gente junta os números que a gente conhece, que a gente faz conta aí mais simples e tudo mais, deixa para uma conversa no terceiro ano como que vão entrar os irracionais, os complexos, né, os imaginários, que a gente até tem vídeo sobre isso, mas deixa para depois aí para a gente rever essa parte, tá bom, galera? Então agora, pessoal, a nossa reta, ela finalmente não tem mais buraco nenhum, tá, galera? Eu posso usar essa reta para representar todos os números que a gente conhece aí, principalmente que a gente usa para contar, tá? Para comparar com quantidades, seja elas quantidades quebradas, seja elas quantidades inteiras, tá, gente? Que é a contagem puramente assim. Essa reta, ela demonstra para a gente todos os números possíveis de se ter numa situação do cotidiano, vamos dizer assim, tá bom, gente? Essa aqui é o que a gente chama de reta dos números reais. Agora ela reúne todos os números. Mas a gente sabe que ela é incompleta. Não no sentido de ter furos mais nessa reta, mas a gente ainda sabe que existem operações que a gente não dá conta de resolver, galera. E só para deixar a pontinha atrás a pulguinha atrás da orelha aí de vocês, galera, só da gente lembrar disso aqui, ó. Vocês veem muito, já viram isso no ensino fundamental, quando a gente tem resolução de equação do segundo grau, né? Quando a gente calcula aquele delta e a gente acha um valor de delta negativo, tá, pessoal? Isso aqui é o que a gente chama de número não real. Esse número aqui não pertence ao conjunto dos números reais. E aí, quando a gente vai para o terceiro ano, a gente aprende a contabilizar ele. Ele passa a ter unidades não só reais, mas ele passa a ter unidades imaginárias também. E aí a gente passa a pensar nos números não em uma reta só, mas em uma reta junto com outra reta. A gente pensa na reta real e na reta imaginária, o plano de Argand-Gauss. Mas aqui eu estou só firulando, dando alguns spoilers de outros vídeos que vocês vão ver depois aí mais pra frente, beleza, galera? Então, temos finalmente todos os nossos conjuntos, tá bom, galera? Acho que não precisa falar nada em relação a esse negócio das raízes, eu ia falar alguma coisa de números complexos, mas não há necessidade, tá? Pensando nesse vídeo aqui como voltado para voltado para uma preparação de pais do primeiro ano, não precisa se preocupar com essa questão dos complexos, e quando você está estudando para o Enem, geralmente nem cai os números complexos. Então dá uma certa tranquilidade aí para quando você estiver estudando isso aqui. A não ser que seja vestibular. Aí o vestibular que vai reunir todas as matérias, ele vai colocar tudo. Então você vai ter um passinho a mais.
Aí o que que você faz? Depois desse passinho aqui, você vai assistir nossos vídeos sobre números complexos, tá bom, galera? Eu vou tentar ver se eu coloco. Eu não sei fazer isso ainda, tipo, de colocar dentro do vídeo, na imagem, o próprio link, mas eu posso colocar na descrição lá, puxando para vocês clicarem no conjunto, nos vídeos voltados para os números complexos, e aí dá para vocês irem direto para eles, e aí poder prolongar esse conhecimento aí. Prolongar não, né? Tipo, expandir esse conhecimento e ver que a vida não para nos números reais. E se a gente for entrar na questão da matemática superior, a vida nem para nos complexos, tem outros além aí. Mas isso é outra coisa, tá bom, gente? Mas então, basicamente, pessoal, é isso. Agora a gente chegou na nossa reta real, que vai ajudar a gente a estudar a questão das funções, a questão dos gráficos, a questão de todos os tipos de funções que vocês vão ver aí, função do primeiro, função do segundo, função exponencial, função logarítmica. A gente vai levar em conta sempre essa questão dos números reais, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa sequência de vídeos. Vão ter mais alguns vídeos para complementar essa nossa sequência, mas eles vão ser mais voltados para exercício agora, tá, gente? A gente vai fazer uns exercícios baseados aí nesses diferentes conjuntos, e aí a gente encerra a nossa playlist aí sobre os conjuntos numéricos. Beleza, galera? Ficamos por aqui, então, com conteúdo. Abraço para vocês e até a próxima.